Eclesiastes capítulo 7, verso 2 diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isto a sério. Pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isto a sério. Assentai-vos. Queridos, eu queria falar sobre o que não te contaram sobre a morte. O que não te contaram sobre a morte. A primeira coisa que a gente tem que trazer em mente é que a morte é fruto da desobediência do homem. Deus havia dito a Adão e Eva: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Ou seja, se vocês certamente comer, morrerão, isso significa que o homem não foi criado para a morte. Que a princípio Deus cria o homem para que ele não morresse. E Deus, ao criar o homem, diz: olha, vocês, vou conjecturar aqui, né? Vocês não vão morrer, estou construindo vocês, criei vocês, sopro em você o fôlego de vida, que a Bíblia diz que Deus soprou no homem o fôlego de vida, e que ele se tornou alma vivente. Então o homem ele não foi criado para morrer, ele foi criado para viver eternamente, assim como o seu Criador, que é Deus e é eterno. Mas havia um princípio que o homem precisava cumprir. Deus disse: olha, eu coloco vocês no melhor lugar. Eu coloco vocês no jardim do Éden, em um paraíso. Vocês têm tudo. Vocês podem comer todas as frutas. Vocês estão vivendo no melhor lugar, vocês têm a eternidade, vocês têm a minha presença. Mas tem um porém. Daquela árvore, vocês não podem comer. Pois no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Pois bem, nós conhecemos muito bem a história, onde a serpente chega para Eva e diz assim: foi assim que Deus disse? Que vocês não podem tocar e nem comer daquela árvore? E a mulher diz: sim. Deus disse que não poderíamos comer, porque morreríamos. Deus não estava falando de uma morte imediata, comeu, morreu. Mas Deus estava falando que, a partir do momento que eles comessem aquele fruto, eles passariam agora a caminhar rumo à morte. A morte seria o acontecimento na vida deles. A morte seria o percalço. E ali nós conhecemos a história, não preciso me ater a isso. Ela come, o Adão come, e ali entra a morte. A morte passa a fazer parte da história humana. E hoje nós vivemos isso. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a morte é fruto do pecado. A morte é fruto da desobediência. A morte não é a consequência simplesmente que Deus colocou por colocar na vida do homem. A morte é uma consequência que o homem trouxe para si. Que nós trazemos. Então, uma vez que alguém da nossa família morre, lamentavelmente nós não podemos reclamar, porque foi o nosso Adão lá e Eva que trouxe como consequência. Logo, a morte não é culpa de Deus, é culpa do homem. A morte não é culpa de Deus, é culpa do homem. É fruto da desobediência. Logo, a culpa é minha.
a culpa é sua. Mas acontece, querido, que nós estamos vivendo como se nunca fôssemos morrer. E esse é, sem dúvida, um dos maiores erros que o ser humano comete. Viver como se nunca fosse morrer. Um jovem de 19 anos, ele pensa o quê? Eu vou morrer lá para os meus 80. Quando chega os 80, a pessoa pensa o quê? Eu vou morrer lá para os meus 85, 90. Então a gente quer sempre imaginar que a morte vai vir mais tarde. É típico, eu faço isso, você faz isso. Só que a gente precisa entender que a morte sempre vai nos pegar de surpresa. A morte, ela não manda recado que está chegando. A morte não manda recado que está chegando. E por esta razão nós precisamos ficar atento, pastor? Não, não precisa você ficar atento. Você só precisa fazer a sua vida valer a pena. Não precisa você ficar esperando ela, porque esperando não ela vem. Você só precisa viver uma vida com plenitude. Só isso. Você só precisa viver como se fosse morrer. Você precisa fazer o seu dia valer a pena, a sua vida valer a pena. É só isso que a gente precisa aprender. E que até agora nós não aprendemos. Fazer a nossa vida valer a pena. E nós não estamos fazendo a nossa vida valer a pena, porque nós atraímos para nós diversos problemas, diversas lutas, porque de que se queixa o homem a saber dos seus próprios erros? E nós estamos acumulando tantas coisas na nossa vida, que quando a gente morre parece que não valeu a pena a nossa vida. Vivemos como se nunca fosse morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido. Essa é uma verdade que se aplica na grande parte dos seres humanos. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Porque nós andamos correndo atrás do vento. Nós vivemos correndo atrás do vento. Não temos contentamento. E buscamos o ter, se você me entende. E esquecemos de ser. Não que seja errado buscar o ter, querido. A questão é quando nós buscamos de maneira desenfreada e de maneira descontrolada. É quando nós projetamos a nossa felicidade no ter. E aí nós desgastamos tudo na nossa vida. E Jesus vai dizer que a vida do homem não consiste naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é. Hoje eu cheguei numa casa para prestar os meus sentimentos àquela viúva e seus 2 filhos. A morte é cruel. Ela separa filho de pai, marido de esposa. Uma criança que eu acredito que aquela criança deve ter por volta de 5 anos. A morte não quer saber se você tem filho de 5 anos, se você tem filhos de recém-nascido. Ela te separa com crueldade. Então a morte, ela promove separação entre pai e filho, entre marido e mulher, entre irmãos, entre parentes. E ela não vem para você e diz assim: olha, se despeça da sua família que agora eu vou te levar. Ela vem como um relâmpago. E num piscar de olhos, ela já chegou e já levou. Foi assim com um amigo meu hoje. Então quando eu recebo aquela notícia que fulano morreu, a gente não acredita. A gente fala: não acredito. Não estou acreditando no que aconteceu. Tão novo, tão bonito, tão cheio de vida, cheio de saúde. Não é assim que a gente fala? Mas ela leva. E ela pode me levar aqui em cima do púlpito. Por que eu penso? Eu ainda vou pregar muito o Evangelho de Deus, etc. Amém. Mas ela pode chegar
pode chegar para você a qualquer momento. Então a morte causa separação. A morte não manda aviso para você. Não manda aviso para os seus parentes. E a gente tem que trazer isso à memória. A morte não faz acepção de pessoas. A morte é o denominador comum entre rico e pobre. A morte é o denominador comum entre rico e pobre. É o sinal de igualdade na matemática da vida. Então, para ela, tanto faz ser rico quanto ser pobre. Ela não respeita classe social. Ela não respeita idade. Ela não respeita sentimentos. Ela não respeita família. Ela não respeita posição social. Se você é deputado, governador, presidente, ela vem. E ela não respeita ninguém. O único ser que a morte respeitou foi Cristo. Só. O único homem que venceu ela foi Cristo Jesus. No demais, ela vai levar todo mundo. Daqui a 10... Hoje, ela já levou uma pancada de gente. E amanhã vai levar uma nova pancada. Centenas e centenas de pessoas foram levadas por ela hoje. E centenas de pessoas serão levadas amanhã. E daqui a 80 anos, eu acredito que nenhum de nós estaremos aqui, porque ela certamente já nos levou tudo. Terá nos levado. Então daqui a 80 anos, é provável que eu e você não estejamos mais aqui. Ela já tenha chegado para a nossa vida. Daqui a 10 anos, talvez alguns de nós, ela já tenha arrebatado. Mas uma coisa é certa. Ela vai chegar para você. E ela vai chegar para mim. Não gostamos de falar sobre morte. Queremos falar sobre vida. Queremos falar sobre festa. Queremos falar sobre sonhos. Queremos falar sobre realizações. Mas a morte é um imprevisto que nós não colocamos nos nossos planos. E quando nós não a colocamos em nossos planos, eu não estou mandando ninguém colocar a morte nos planos, mas eu estou tipificando a nossa vida, exemplificando, de que ela vem e ela não respeita os planos. Ela simplesmente põe um ponto final. A morte é o ponto final da vida. É o ponto final do ônibus, só vai até ali. E ela tem os seus aliados. Ela vem por conta de uma enfermidade. Ela vem por conta de um acidente. Ela vem por conta de um assassinato, mas ela vem. E hoje, eu estou mais próximo do que ela do que ontem. E ela está mais próxima de mim do que ontem. Ou seja, a cada dia que se passa na nossa vida, nós estamos caminhando sentido à morte, queridos. Não adianta a gente dizer que não. A morte está de um lado e você está do outro. E cada dia que se passa, esse encontro se aproxima. E vai se aproximando. E vai se aproximando. Até se encontrarem. E quando a gente olha no cemitério, quando a gente vai no cemitério, todos nós já fomos, a gente encontra ali plaquinhas, a tarjeta, né? É tarjeta alguma coisa? A lápide. A gente encontra a estrelinha o dia que foi nascido e a cruz o dia que partiu. E ali tem crianças, tem idosos, tem diversas pessoas. Não importa quem você é hoje, amanhã você será apenas uma plaquinha estampada num túmulo. Amanhã eu serei apenas uma plaquinha. Cristiano Leal. Nem vai ter pastor não. Porque a morte não permite você nem carregar o título. É só o nome mesmo.
Não tem lá presidente, é fulano de tal mesmo. Então ela coloca lá, nós vamos ser apenas uma plaquinha. E quem sabe alguns, por ter exercido uma influência, será uma plaquinha de rua. Rua fulano de tal. Rua Pastor Cristiano Leal, quem sabe. Não que eu queira que coloque nome de rua, o meu nome no nome de rua. Até porque eu não vou estar aqui para ver. Mas é uma verdade, queridos. Ninguém sabe quem vai primeiro, quem ela leva primeiro. Mas a morte é como uma senha. Nós estamos todos esperando e a senha pode gritar a qualquer momento. A sua senha você não sabe o número. O tempo se esgota na terra. Pastor, então enquanto isso eu faço o quê? Enquanto ela não chega, eu vou viver da melhor forma possível. Enquanto ela não chega, eu vou amar com intensidade. Enquanto ela não chega, eu vou dar o melhor de mim. Enquanto ela não chega, eu vou conquistar vidas para Cristo. Enquanto ela não chega, eu vou ser a pessoa melhor do que eu mesmo a cada dia. Enquanto ela não chega, eu faço história. Enquanto ela não chega, eu farei história. Eu farei valer a pena a minha vida e a vida das pessoas que me cercam. Enquanto ela não chega, eu aproveito a vida. Vou lá no sítio da tia, da minha esposa, monto de cavalo mal montado, bebo água de coco, caio do cavalo e vou vivendo. Não vou ficar correndo, eu vou vivendo um dia de cada vez. Eu vou acordar alegre e feliz, dizendo glória a Deus, eu acordei. Eu vou cantar com júbilo ao Senhor. Eu vou adorar a Deus todos os dias. E quando os meus olhos se fecharem, se eu pudesse voltar, fechou os olhos aqui, eu volto e digo, gente, a morte me levou, mas me deu a oportunidade de voltar aqui, só para dar um recado. A minha vida valeu a pena. A minha vida valeu a pena. É lindo isso. Tem gente que vive uma vida infeliz. Tem gente que vive uma vida infeliz. Eu conheço pessoas, por conhecer diversas, né? Geralmente quem exerce uma função de liderança, que tem muito dinheiro e vive na miséria. Ainda bem que aqui ninguém conhece a gente assim. A gente sempre conhece, né? Você conhece alguém que tem muito dinheiro e vive na miséria? Um dia eu aconselhando um homem já de idade, eu disse, rapaz, deixa eu te dizer alguma coisa. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas compra um carro bom para você andar. Vai viver sua vida. Para quê você quer esse dinheiro intocado? Vai viver sua vida, rapaz. Se você pode ajudar seus filhos, ajude. Dê uma casa, um filho, uma filha, para que você em vida enxergue os teus filhos vivendo bem. Porque senão você vai deixar ir para ser objeto de briga, de contenda e de discórdia. Você está acumulando um tesouro para deixar aí. A morte não vai deixar você levar nada. Vai ficar tudo aí. Você vai deixar tudo aí para ser objeto de briga, de contenda entre irmãos. Então faça a sua vida valer a pena. Você tem 58 anos. Eu dizia para ele. Pegue seu carro, põe sua família, vai numa praia. Construa uma casa boa para você morar. Se alimente bem. Se você tem vontade de comer alguma coisa, coma. Mas viva a vida. Daqui a pouco a morte bate na sua porta e já era. Não dá tempo de arrumar bagagem.
E mesmo que tivesse tempo, você não pode levar nada. O médico disse, quando eu morrer, chegou para a secretária, quando a morte bater na minha porta, pegue todos os meus tesouros e coloque dentro do meu caixão e vai derramando no trajeto do cortejo, né? Bote as minhas mãos pelo lado de fora e pegue os melhores médicos e coloque para carregar o meu caixão. Aí a secretária falou, tá bom, eu faço, mas curiosidade, por que o senhor quer ser isso? Quer que faça isso? Para que todos saibam que o que aqui conquistamos, aqui fica. Que as minhas mãos vazias para o lado de fora do caixão, para que todos saibam que de mãos vazias viemos e de mãos vazias voltaremos. E os melhores médicos, para que os melhores médicos saibam que eles não têm poder sobre a morte. Essa mensagem nos faz refletir de como estamos vivendo hoje. Será que eu e você não temos vivido uma vida estragando a nossa própria vida? Não temos vivido estragando o nosso dia? Passamos um dia atribulado. Eu geralmente eu vivo muito bem, graças a Deus. Todo dia eu estou feliz. Pastor, você não tem problema não? Claro que eu tenho. Qual homem que não tem problema nessa terra? Mas eu faço meu dia valer a pena. Está ali no escritório, quem me conhece, chego lá e eu abraço um, abraço outro e converso, bom dia, boa tarde, boa noite. Abraço Senhor, abraço Senhora, brinco. E se a morte me levar e quando eu voltar eu vou dizer assim, ei, se eu voltar, né? No sentido, se eu pudesse voltar, valeu a pena muito a minha vida. Pedi a morte lá para me dar a oportunidade de voltar aqui e dizer, ó, valeu a pena. Ou então no caixão, né? Estou ali no caixão. Né, pastor mano? Aí todo mundo ia correr, né? Gente, peraí, eu só voltei para dar um recado. Você ia correr, viu, pastor mano? Ia não? Quando eu levantasse, gente, calma. Eu só vim dar um recado, porque pedi a morte para me deixar voltar por 30 segundos para dizer para vocês, a minha vida valeu a pena. Não estrague tua vida não, meu amado. Não estrague tua vida não, minha amada. Faça sua vida valer a pena. Não estou mandando você se preparar para a morte não. Porque não adianta. Estou mandando você fazer a sua vida valer a pena. Eu estou mandando você, te ensinando a valorizar as pessoas que você tem do seu lado. A valorizar a sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seu pai, sua mãe. A olhar para eles com amor, a abraçar mais, a beijar mais. Né? Os casais a saírem mais. Só falta o dinheiro para sair, né? Sai sem dinheiro. Vai chupar um picolé ali na praça, ó. Comer pipoca. Verdade. Vai andar de bicicleta. Eu não vou andar de bicicleta, senão eu morro. Mas vai andar de bicicleta. Vem para a igreja adorar a Deus. Vai brincar com sua menina. Tinha hora que eu fico lá brincando com Valentina, igual criança. Aí a minha esposa dizia, 2 irmãos. Mas é verdade, queridos. Para você não morrer como se nunca tivesse vivido. É isso que essa mensagem nos leva a fazer a nossa vida valer a pena. Só isso. Porque se você recebeu a notícia de que você vai morrer, hoje é domingo, domingo que vem, com certeza, você vai aproveitar ao máximo. Vai fazer tudo de bom. Mas saiba que estamos indo de encontro à morte. Que a morte é certa na vida de todos. E que a morte não faz acepção de pessoas. O rico não pode comprar mais tempo de vida. Não se vende. Então, pense nisso. E enquanto ela não chega, viva intensamente,
cada dia, cada minuto, cada segundo. Pare um pouquinho para assistir televisão. Pare um pouquinho para assistir desenho com seu filho, com a sua filha. Tem os bonequinhos lá que eu fico assistindo. Não tem graça para mim. Não tem graça para você, mas pare para assistir com ela. E ela vai estar lá, papai, ali é não sei o que. Você fala, é mesmo, é? Explica o desenho todinho para você. E você entra naquele entusiasmo e vai vivendo. E pula no seu pescoço, falta quebrar você e você está ali. Mas aquilo é o sentido da vida, queridos. Enquanto a morte não chega, eu estou dando drible nela. Não adianta driblar. Eu estou aproveitando o tempo que eu tenho. É melhor eu viver com minha esposa e minha filha na totalidade, na plenitude, que andar brigando com ela. Tem gente que passa a vida toda brigando para receber o tiro da morte. Estragando a vida. Pense bem antes de falar alguma coisa. Pense bem antes de fazer alguma coisa. Analise se vai valer a pena a sua vida. Analise se vale a pena brigar. Analise se vale a pena correr tanto atrás de dinheiro. Analise se vale a pena correr atrás do vento. Analise se vale a pena ter 3 casas se você só consegue morar em uma. Analise se vale a pena ter 3 carros se você só consegue andar em um. Analise. E você vai entender o que o sábio Salomão dizia: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de tudo que faz debaixo do sol? Salmos 89, 48 diz: que homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? Qual homem que pode se livrar do poder da morte? Se livrar do poder da sepultura? Amanhã eu e você vamos estar debaixo da terra. Não tenha dúvida disso. Mas hoje vamos viver intensamente. E o melhor de todos, na presença de Deus todos os dias. Como diz o salmista: ensina-me a contar os meus dias, de maneira que eu alcance coração sábio. Ensina-me a viver, eu vou traduzir, ensina-me a aproveitar bem todos os dias, de maneira que eu alcance coração sábio. Pense nisso e viva a tua vida com plenitude. Deus te abençoe.